Do jeito que Bolsonaro tem sorte, vai acabar ganhando a eleição só nisso aí. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O canal Veritasium, um importante canal de divulgação científica do YouTube, recentemente lançou um vídeo sobre raios cósmicos. Muito interessante e bem feito o vídeo dele, recomendo ver o vídeo todo, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Ele explica ali toda a parte teórica e científica sobre como os raios cósmicos existem, por que eles existem e como eles afetam os nossos computadores. Mas o curioso é um trecho do vídeo dele que pode ser significativo sobre a confiabilidade de computadores e urnas eletrônicas. A história é essa. Em 18 de maio de 2003, os eleitores na Bélgica foram votar em suas eleições gerais para eleger deputados e senadores. A Bélgica é uma monarquia parlamentarista, portanto, o chefe de governo era, em 2003, o rei Alberto II, mas ele tinha pouco poder real. Tal como seu filho, Philip, que assumiu depois disso, o chefe de governo não tem poderes. O primeiro-ministro é quem manda, e esse primeiro-ministro ele é eleito pelos deputados. O partido ganhador nas eleições de 2003 foi os Democratas Liberais Flamengos, seguido pelo Partido Socialista e depois pelo Partido Cristão Flamengo. De fato, essa eleição não mudou significativamente em nada a política por lá. O primeiro-ministro continuou sendo Guy Verhofstadt, mas o resultado da eleição não nos interessa aqui. O curioso foi um erro que aconteceu na contagem dos votos. Na Bélgica, em 2003, em muitos lugares, se usou computadores para o voto. Uma urna eletrônica toda alterada lá. O eleitor, após ser identificado, recebia um cartão magnético. Ele ia até um computador de votação, inseria o cartão no computador, escolhia o seu voto. Esse voto era registrado na máquina para fazer a totalização, mas, ao mesmo tempo, era registrado também no cartão magnético. Esse cartão, depois de retirado da máquina, é depositado pelo eleitor numa urna, para caso seja necessário fazer alguma recontagem. Portanto, o sistema tem uma forma de controle e auditoria. Felizmente, porque no distrito de Schaerbeek, após a contagem final, verificou-se um problema. Maria Vindevogel, uma obscura candidata de um partido pequeno, obteve 4.610 votos, muito acima do esperado para ela e colocando-a entre os principais candidatos. Mais do que isso, o número de votos que ela teve era matematicamente impossível, posto que a tabulação dos votos no partido mostrava resultados diferentes. Após a deliberação da justiça de lá, decidiram fazer uma recontagem dos votos, usando os cartões magnéticos. A recontagem mostrou um fato curioso. O número de votos em cada candidato era exatamente o mesmo, com exceção de Maria, que teve exatamente 4.096 votos a menos. Ou seja, os números na recontagem eram consistentes matematicamente e estavam dentro do esperado. Mas de onde vieram os 4.096 votos adicionais dados a ela? Bem, houve uma longa investigação do caso. Buscaram tentativas de invasão, adulteração de dados, procuraram erros no código, reviram logs dos eventos na máquina, não acharam nada ali. Mas a diferença de votos, exatamente 4.096, ou seja, 2 elevado à 12ª potência, indicava uma possibilidade perturbadora, uma mudança espontânea de bits, um bit flip, como é chamado, de 0 para 1. Os números no computador, vocês sabem, são armazenados em formato binário, ou seja, um conjunto de zeros e uns. Cada um desses zeros ou uns é armazenado num lugar específico da memória do computador. Tem lá um pedacinho lá no chip que registra aquele zero ou aquele 1. Se o hardware, por algum motivo, tivesse alterado um único zero daquele número, especificamente o 12º zero do número de votos de Maria, o resultado seria exatamente uma soma de 4.096 votos. Mas o que poderia mudar um bit num computador? Bom, existem sim situações excepcionais em que isso acontece. Elas são chamadas de Single Event Upset, ou alteração de evento único, ou como disse de forma mais coloquial, bit flip, troca de bits. Ou seja, não é uma falha de hardware. A memória estava funcionando antes e continua funcionando depois. O hardware não deixou de funcionar, apenas um bit
aleatoriamente é trocado na memória. Embora seja um caso raro, isso já foi reportado em várias situações. Já foi mais comum no passado, tá? Os computadores mais modernos costumam ter melhor proteção contra isso, não apenas um isolamento que os protege melhor dessas ações, mas também porque existem mecanismos de detecção e correção de erros de memória que pegariam esse tipo de erro e evitariam que ele chegasse até o final. Mas tal situação ainda acontece eventualmente. O principal culpado disso, como explicado no vídeo do Veritasium, são os raios cósmicos, a radiação gerada por grandes explosões de supernovas em outras galáxias e lugares distantes do universo acaba chegando na Terra. Alguns desses raios podem chegar com tanta energia que, embora sejam muito pequenos para nos afetar, ou afetar grandes estruturas, eles são capazes de, se atingirem aquele ponto específico do chip de memória, alterar um bit de memória. São imprevisíveis, pior, irrastreáveis. Como eu disse, são bastante raros, não é algo que aconteça o tempo todo, mas a estimativa de cientistas da IBM é que a cada 266 megabytes de RAM ocorra um bit flip por mês. Ou seja, isso não é também tão raro. São eventos extremamente improváveis, mas no final das contas podem sim acontecer. Imagina se um evento desse acontece em 2022, depois de toda essa confusão entre o TSE e Bolsonaro, em que se questiona a lisura das urnas eletrônicas. Seria um golpe e tanto para o TSE. Eu já falei em outros vídeos que eu não acredito que exista fraude eleitoral na totalização de votos no Brasil. Veja o meu vídeo Como será a fraude nas eleições de 2022. Note que esse vídeo é de antes da ameaça do TSE de desmonetizar canais sobre esse tema. Eu falei que não acredito em fraude por convicção minha mesmo. Não estou dizendo que não é impossível fraudes acontecerem, apenas que a fraude na totalização é a mais improvável de todas. Ela tem muita chance de ser pega. Existem, porém, outras fraudes que eu expliquei lá no vídeo podem ser muito mais preocupantes. Registros indevidos de eleitores, falhas na autenticação do eleitor, enfim, dá uma olhada lá no vídeo para você ver minha explicação técnica sobre isso. Apesar disso, como eu disse no vídeo, eu acho extremamente pertinente a discussão sobre o voto impresso, conforme vinha sendo proposto. Ou seja, que o eleitor veja o voto após ter feito ele, mas não tenha acesso ao voto, e esse voto seria impresso e colocado numa urna que depois seria usado para uma eventual recontagem se houver algo errado. Eu acho esse mecanismo melhor não pela questão da fraude. Minha visão é que o ganho de segurança nesse tipo de arranjo é marginal, coisa pequena mesmo, porque como eu expliquei lá, tipicamente é muito difícil fazer fraude em totalização de eleição. Tipicamente as fraudes acontecem antes. Um monte de gente veio me falar que você está errado, eu tenho um vídeo do fulano de tal. Vocês estão ignorando que eu não estou falando isso porque eu acho, porque não sei o que lá. Eu tenho um background nisso, eu conheço esse assunto. Muito mais do que o vídeo do youtuber americano que fez não sei o que lá na urna. Porém, mesmo considerando essa pequena probabilidade de fraude, restam dois outros aspectos que podem perfeitamente justificar o voto impresso. Até porque é o arranjo mais comum na maior parte dos países. Primeiro, é o caso apontado acima. O acaso, um bit flip aleatório devido a raios cósmicos ou o que quer que seja, pode alterar um dado crucial e comprometer toda uma eleição, porque não há nada que rastreie o resultado nesse caso. No caso da Bélgica, eles tinham o backup dos cartões magnéticos. Aqui no Brasil, não tem backup de nada. Imagina o TSE sendo obrigado a anunciar Bolsonaro ganhando no primeiro turno com 99% dos votos devido a raio cósmico. Certamente ia ser dolorido para o pessoal. Ok, esse problema existe, mas é muito pouco provável. É um exemplo apenas. Mas o segundo ponto me parece muito mais importante. A decisão que ficou famosa sobre urnas eletrônicas, e é uma decisão que eu subscrevo totalmente, é a decisão da Suprema Corte alemã sobre o tema. Lá na Alemanha, urnas eletrônicas como as nossas são proibidas. Só se pode usar urnas tradicionais, ou urnas eletrônicas que imprimam o voto, tal como sugerido na PEC recente, que acabou não sendo aprovada. O motivo dado pelos magistrados de lá deveria ser considerado. Na visão deles, a eleição é muito mais do que meramente uma contagem de votos. O papel da eleição não é contar voto nem dar poder para ninguém. O papel da eleição é o de pacificação social, é de fornecer uma justificativa plena para uma parte considerável da população, para que ela se conforme em ser dirigida por alguém de quem não gostam, de quem não votaram.
Por isso, o sistema de votação e totalização não precisa ser apenas seguro. Se a questão toda fosse apenas apurar votos, bastava o sistema ser tecnicamente seguro, mas não é um sistema de pacificação social. Por isso, ele precisa ser seguro a ponto de que um cidadão comum, sem conhecimento técnico, possa confiar em sua segurança. Como eu disse, eu acredito que não existem fraudes na totalização das urnas brasileiras, mas eu tenho uma bagagem técnica nessa área para embasar minha visão. Isso não é o suficiente, porque mesmo pessoas sem capacidade técnica devem poder ver o processo e atestar sua segurança. Isso é indispensável para o objetivo máximo da eleição democrática, a pacificação social. O TSE e o STF parecem estar buscando a confiança das pessoas pela ocultação de informações, evitando que pessoas critiquem ou divulguem informações ruins sobre a urna. Eu, como profissional de segurança da informação, com mais de 30 anos de experiência na área, reafirmo: segurança por obscurecimento, por limitar a informação, não existe. Mesmo fake news é bem-vinda para você testar a segurança do processo. Quanto mais claras forem as informações, sempre é melhor para a segurança. De qualquer forma, como eu também alertei desde o meu primeiro vídeo, está claro que não haveria voto impresso ano que vem. Seria tecnicamente impossível fazer isso em menos de um ano, mesmo que a PEC fosse aprovada no Congresso. No final das contas, a briga ali é bem mais profunda que isso, e me parece claro que Bolsonaro elegeu esse tema como ponto de combate meramente para bater no STF em um ponto fraco. De qualquer forma, como libertário, eu tenho grande ceticismo acerca de eleições. Não por questão de fraude ou coisa do gênero, mas por questão do absurdo que é a ideia de que você seja obrigado a obedecer um grupo de pessoas só porque outras pessoas votaram nessas pessoas. Isso não tem lógica. Muito melhor seria a competição de governos. Governos privados, vamos chamá-los de empresas de segurança privadas. Porque o principal serviço que um governo te vende é a segurança, né? Nessa sociedade, a sociedade de leis privadas, você compra a sua segurança da empresa de segurança que quiser, do governo privado que quiser, e pode mudar de governo se não estiver satisfeito. Voto é algo totalmente ilógico nessa situação. Devemos partir logo para a sociedade de leis privadas, para chegar lá antes do resto do mundo, porque fatalmente todos caminham nesse sentido. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Sabotador, escrito e narrado por Peter Turgunia. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!